Muito obrigado pelo convite. Antes de mais, foi endereçado participar neste primeiro Congresso Internacional da História das Dioceses. Também felicito pela realização, o pensamento e concretização do mesmo. Também já o professor Dei, o meu orientador de tese, Dr. Matos Pereira, já há 7 anos, 8, encetámos também neste projeto e com muito agrado vejo com saúde e bem disposto, como sempre. Todos vós, boa tarde. Portanto, o tema da minha exposição é baseado na tese de mestrado em Teologia, o tema Santarém, Resistências e Concretizações na Constituição de uma Diocese. Iremos passar por fases. A primeira fase é uma fase introdutória, a memória eclesial como chave interpretativa. Ao revisitarmos o processo histórico que conduziu à criação da Diocese de Santarém, portanto há 50 anos atrás, estamos no jubileu da sua criação, propomos refletir sobre a forma como a Igreja, ao longo dos séculos, soube articular a fé, a oportunidade temporal e o território para dar corpo a uma presença viva e estruturada. A constituição desta Diocese não foi o resultado de uma decisão súbita ou de conveniências administrativas, foi o culminar de um amplo amadurecimento eclesial, de uma esperança persistente e de uma resistência criadora. Nesta leitura, não pretendemos apenas enumerar fatos ou datas, mas compreender também o seu significado histórico e também eclesiológico. O caso de Santarém, pela duração e complexidade do seu percurso, é paradigmático da capacidade também da Igreja em Portugal de perseverar na fidelidade às realidades locais e de adaptar as suas estruturas às exigências pastorais de cada tempo. O conceito de diocese, que hoje tomamos como natural, deve ser entendido aqui na sua densidade teológica e histórica. A diocese é a expressão visível da Igreja, enquanto comunhão, uma forma concreta de encarnar o Evangelho numa comunidade e num determinado território. Assim, analisar a constituição da Diocese de Santarém é também compreender a evolução da própria autoconsciência eclesial portuguesa entre a herança tridentina, de Sul Trento, e a renovação pós-conciliar do Vaticano II. Vamos às raízes remotas, segunda parte. O ideal de Dom Jorge de Ataíde, século XVI. O primeiro momento relevante deste longo percurso da criação da Diocese de Santarém remonta ao século XVI. É nesse contexto, da reforma tridentina e de centralização eclesiástica, que encontramos a figura de Dom Jorge de Ataíde, 1535-1611. Foi bispo de Viseu, participante ativo nas reformas pós-Trento e defensor da causa castelhana no período filipino. Dom Jorge, ao observar as deficiências administrativas das dioceses de então, mapa esse que sofreu alterações bastante significativas, sobretudo no reinado de Dom João III, vê dioceses demasiado extensas e dificilmente governáveis, propondo naquilo a que chamou de pretensão, que é o documento entregue ao rei Filipe II, a divisão da Diocese da Guarda e a criação do novo bispado com sede em Santarém. Esta mudança, esta reflexão, este pensamento, esta pretensão da mudança do mapa diocesano assenta em 3 fundamentos principais, segundo Dom Jorge de Ataíde. A primeira, a proximidade pastoral. A necessidade do bispo estar próximo dos fiéis e do clero, com residência estável no seu bispado. A segunda, a vastidão do território diocesano e deficiente administração, com ênfase na dificuldade da realização das visitas pastorais. Como sabeis, é uma peça fundamental de Trento, no governo dos seus bispados. E a terceira, a capacidade estrutural. A Vila de Santarém possuía instituições eclesiásticas estáveis, como a antiquíssima Real Colegiada de Santa Maria de Alcáçova, com seu cabido, e a Igreja de Santa Maria de Marvila, de grandes dimensões e bem situada, apta a servir de catedral, dispensando de mais gastos com a edificação de uma outra de raiz. No entanto, esta visão pastoral encontrou resistência. O modelo de administração eclesiástica do antigo regime estava profundamente condicionado por fatores políticos, territoriais e económicos, evidentemente sob a autoridade da coroa. A proposta de Dom Jorge não foi acolhida e a cidade, ou melhor, a Vila de Santarém, permaneceu sob a jurisdição do Patriarcado de Lisboa. Apesar disso, a ideia não se perdeu, ficou latente na memória local e eclesial, transmitida de geração a geração, com anseio de autonomia e, sobretudo, da proximidade episcopal.
Santarém, centro histórico de espiritualidade e cultura, continuaria a reclamar, ainda que de uma forma silenciosa, a dignidade de sé episcopal. Esta longa maturação, que é a terceira parte, do esquecimento à redescoberta, séculos XIX, séculos XX. Durante os séculos seguintes, a ideia de um bispado em Santarém permaneceu em estado latente. O contexto político português, marcado pelo Estado liberal e mais tarde pelo regime republicano, não favoreceu a criação de novas dioceses. A Igreja vivia, em grande medida, na defensiva e na reorganização das suas estruturas internas, ficando subordinada a fatores externos. É apenas no século XX que o tema regressa com vigor. Realiza-se o Concílio Plenário Português, em Lisboa, de 1926, cujos decretos emanados contribuíram para a reforma, a disciplina e a ordem da Igreja em Portugal. Após esta fase, destaca-se a figura de Padre Júlio de Oliveira Botorão, nascido em 1900, morreu em 1971, sacerdote do Patriarcado de Lisboa, profundo conhecedor da realidade ribatejana em vários níveis. Padre Botorão observava com preocupação uma região rica em tradições religiosas, mas espiritualmente enfraquecida pela ausência de uma presença episcopal efetiva. O Ribatejo encontrava-se num processo de desagregação pastoral. As comunidades afastavam-se da vida sacramental, as vocações escasseavam e a presença do bispo era meramente simbólica. Foi neste contexto que, em 1956, o Padre Botorão redigiu o seu auto-intitulado Memorandum sobre a Diocese de Santarém, dirigido à Nunciatura Apostólica. O documento constitui uma notável manifestação sobre a visão pastoral scalabitana. Nele, o autor apresentava argumentos sólidos e detalhados. A extensão desmesurada do Patriarcado de Lisboa, que impedia a proximidade pastoral, o Ribatejo, outrora de tradição religiosa fortíssima, marcado pelo Arcediagado de Santarém e pela Pelazia de Tomar, situado a meio caminho entre Lisboa e Coimbra, encontrava-se religiosamente desarticulado, com uma forte investida das igrejas e as seitas protestantes. A criação de uma diocese própria permitiria revitalizar o clero, que se ia acomodando a essa situação, a reforçar organismos pastorais, como o caso da catequese, e criar instituições de formação adequadas à realidade local e, inevitavelmente, como é o caso da formação do clero, o caso do Seminário de Santarém. Padre Botorão não poupou críticas à inércia de certas estruturas eclesiásticas e alertou para os riscos do secularismo crescente. Porém, enfrentou resistência interna. Parte do clero receava perder a autonomia e também um certo status dentro do patriarcado, com esta separação. Outros consideravam o projeto também utópico. Apesar das dificuldades, o memorando lançou as bases de um debate sério. Pela primeira vez, o tema da Diocese de Santarém entrou na Igreja, ou na agenda da Igreja em Portugal. Esta quarta parte é já a reestruturação pastoral do Patriarcado de Lisboa. O segundo momento decisivo ocorre na década de 60, num contexto de renovação eclesial e social. O Concílio Vaticano II, de 62 a 65, redefiniu a compreensão da Igreja como povo de Deus, valorizando a dimensão comunitária e local. O ideal conciliar exigia igrejas particulares vigorosas e próximas das populações, o que não sucedia, por exemplo, no vasto e desamparado Patriarcado de Lisboa, expressão esta utilizada pelo cardeal de Cegeira logo no primeiro aniversário da sua eleição como bispo de Lisboa. O patriarca Gonçalves Cegeira percebeu essa necessidade. Em 1966, instituiu a Comissão Preparatória da Reestruturação Pastoral do Patriarcado de Lisboa, seguiu-se a realização da primeira Assembleia do Clero, com a posterior criação do Conselho Presbiteral, organismos esses que foram acompanhando e aconselhando o Patriarca no desenvolvimento da realidade diocesana e, muito concretamente, no projeto de criação quer da Diocese de Santarém, quer da Diocese de Setúbal. Voltando, o tema da criação destas dioceses a estar de novo na ribalta. A Comissão Preparatória da Reestruturação Pastoral do Patriarcado de Lisboa desenvolveu um trabalho interessantíssimo de diagnóstico de atuação pastoral. As suas conclusões foram claras. O Patriarcado de Lisboa era excessivamente vasto, dificultando a ação pastoral coordenada. Existiam diferenças socioculturais profundas entre as zonas urbanas, Lisboa, Industrial, Setúbal
e rural de Santarém, era urgente dividir o território em novas dioceses mais pequenas, homogéneas e, sobretudo, eficazes do ponto de vista pastoral. A 22 de maio de 66, emite-se o decreto da reestruturação pastoral do Patriarcado de Lisboa, com a criação de 3 regiões pastorais, Lisboa, Santarém, abrangendo a parte do distrito de Santarém que pertencia ao Patriarcado, Setúbal, cada uma com o seu responsável delegado, o vigário episcopal, e no caso de Santarém, Dom António Campos, bispo auxiliar de Lisboa, bispo de Fabiana. Os relatórios da primeira Assembleia do Tedeiro, em 1966, e do Conselho Presbiteral, em 1970, apoiaram unanimemente a criação das novas dioceses. Este relatório, ou melhor, o relatório em ordem à criação da Diocese de Santarém, que é 31 de maio de 1970, apresentado na Conferência Episcopal Portuguesa, evidenciava a viabilidade pastoral, económica e espiritual da Diocese de Santarém. Existência de um número suficiente de sacerdotes, forte participação dos movimentos laicais, infraestruturas educativas e sociais consolidadas e a unidade cultural do território de Batejano. Neste quadro, a criação da Diocese de Santarém deixava de ser apenas um ideal ou um pensamento, tornava-se uma necessidade emergente, pastoralmente incontornável. Última parte, a criação da Diocese em 1975, porque teve um passo decisivo em 19 de março de 1971, quando o cardeal Sergeira apresentou formalmente ao Papa Paulo VI o pedido de criação das Dioceses de Santarém e Setúbal. O Patriarca justificava o pedido com base no princípio pastoral da proximidade episcopal e na necessidade de adequar a Igreja de Lisboa à nova realidade social e territorial do país, acompanhando, aliás, aquilo que sucedeu com Madrid e em Paris. Seguiu-se a Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, de 21 a 26 de julho de 71, onde a proposta da criação das Dioceses de Santarém e Setúbal foi escrutinada. Dos 22 votos, 12 votaram sim, 9 votaram não, 2 nulos para o caso de Santarém. Ao fim de 4 anos, concretiza-se tudo aquilo que foi esperado, desde Dom Jorge da Taíde, do século XVI, por bula de 16 de julho de 75, a Apostólica Sedis Consuetudinem, São Paulo VI erigiu canonicamente a Diocese de Santarém, desmembrando-a do Patriarcado de Lisboa. O primeiro bispo nomeado foi Dom António Francisco Marques, franciscano, que tomou posse a 4 de outubro de 75. Sob a sua orientação, iniciou-se um período de estruturação interna, criação de secretariados diocesanos e consolidação das paróquias e do mapa diocesano, as bases da Diocese. A Diocese, desde então, afirmou-se como espaço de comunhão eclesial, herdeira de um percurso de séculos e expressão concreta da renovação conciliar. Ao longo de 4 séculos, Santarém esperou pela sua Diocese. Essa espera não foi passiva, antes de mais. Aliás, foi ativa, dinâmica, foi feita de reflexão, de oração e também de resistência. A sua criação, em 75, é testemunho de que as estruturas eclesiais amadurecem no tempo da fé e que o verdadeiro progresso da Igreja nasce também da escuta paciente da história. Hoje, ao invocarmos esse percurso, reconhecemos que Santarém representa um caso também de perseverança institucional, eclesial e espiritual. A Diocese é, portanto, herança e promessa. Herança de séculos de fidelidade e promessa de uma Igreja que continua a renovar-se no serviço do Evangelho e às comunidades humanas. Que esta memória nos inspire a compreender toda a história da Igreja eclesial, em última análise, um diálogo entre o ser humano e o ser divino, entre o divino e o humano, entre esperança e resistência, entre sonho e concretização. Obrigado.